Capítulo 2 O chefe. Crítica de Maquiavel. Para todos, do chefe até o último dos cidadãos do Estado, o que constitui seu direito particular próprio é apenas a capacidade de cumprir o seu próprio dever particular. Assim, qualquer poder só é admissível como função social, única condição que dá direito e poderes, e isso de acordo com o seu grau e natureza. O chefe condutor de povos deveria ser um tipo biológico mais evoluído que a média, emergindo, portanto, da massa do povo, mas apto ao mando sobre ele, a fim de dirigi-lo para metas superiores. Ele deveria ser como uma ponte entre a terra e o céu, para saber manter-se em contato não só com o pensamento e a vontade da história, trabalhando como seu intérprete e instrumento de execução, mas também com a massa do povo, para conhecer as suas necessidades e cuidar de sua vida e progresso. Estes são os conceitos do capítulo precedente. Então, se estas tinham que ser as características do tipo biológico do condutor de povos, vamos agora confrontá-las com as do tipo biológico que nos apresenta Maquiavel em seu livro O Príncipe, na figura de um condutor traçada com um realismo impiedoso. Confrontemos para ver quanto de verdade pode haver em suas afirmações tão diversas, procurando entrar nós mesmos naquela psicologia e assumindo aquela forma mental. Só assim, partindo do biótipo do super-homem no negativo, tal como este nos é apresentado por Maquiavel e por Nietzsche, poderemos construir com inteiro conhecimento o biótipo do super-homem no positivo, substituindo o gênio maléfico da destruição pelo gênio benéfico da reconstrução. Maquiavel nos apresenta em seu livro O Príncipe uma figura que está nos antípodas daquela anteriormente traçada por nós, descrevendo um tipo diabólico, astuto e prepotente, falso e traidor, aproveitador de tudo e desprovido de qualquer moral. Aproximemos as duas concepções situadas nos antípodas. Certamente não se pode negar que, se Maquiavel escandalizou o mundo, isto foi só porque mostrou desnudado o verdadeiro rosto de muitos chefes e a baixeza e verdadeira natureza dos meios que eles usam para guiar a vida social. Maquiavel não nos quis dar um tipo ideal para ser imitado, porque nobre e belo, mas apenas quis verificar e nos mostrar a dura realidade, limitando-se como homem positivo ao que esta lhe oferecia nos fatos. Os governantes da terra, desde que existem governos, conheciam bem as doutrinas de Maquiavel, o que fica bem demonstrado pelo fato de que muitas vezes as aplicaram. Mas eles tinham uma moral que consistia em ocultar os seus verdadeiros princípios para dominar melhor os súditos, escondendo seu rosto verdadeiro de lobos sob a máscara de cordeiro. E eles só se insurgiram contra Maquiavel porque este violara aquela moral, expondo sinceramente a triste realidade como ela é. Em última análise, em seu livro O Príncipe, Maquiavel realiza um ato de grande, mas incômoda franqueza, descobrindo os segredos que movem o homem que permaneceu lobo e ainda funciona em cheio com as leis do plano animal, mesmo quando sobe aos mais elevados planos de comando e às honras da glória de vencedor e de chefe. Esse livro foi um ato de grande bom senso e de um corajoso reconhecimento da dura realidade dos fatos. E foi também uma grande bofetada no gênero humano, desnudado em sua vergonha e ferocidade, tanto com relação à hipocrisia dos governantes quanto à imbecilidade das massas. Sem falar das leis biológicas, sem se dar conta das profundas razões pelas quais o homem ainda hoje se comporta assim,
Sem estudar o modo de sair do pântano, Maquiavel expõe claramente, sem querer, a natureza bestial do homem, porque essa era a verdade que lhe caía sob os olhos. Nietzsche estabelecia no plano filosófico os mesmos conceitos que Maquiavel estabelecera no plano político. Ambos tiveram o merecimento de pôr a nu o que se esconde atrás da hipocrisia, corajosamente fazendo aparecer o homem como a fera que é. O mundo gritou porque se viu descoberto. Os poderosos protestaram porque arrancava-se deles o nobre manto com que eles, tentando assim justificar a velhacaria humana, cobriam suas vergonhas. Dessa forma, porém, fez-se luz sobre a verdadeira natureza do ser humano e sobre a importância preponderante da luta pela vida em todas as suas manifestações. Apareceu assim no condutor a sua verdadeira face de dominador, qualidade sem a qual não se podem fazer as grandes coisas. E o mundo é dirigido por condutores, por meio dos quais ele avança, sejam eles escolhidos pelas revoluções que desembocam nos absolutismos totalitários, sejam, ao invés, escolhidos pelo sistema eletivo nas livres democracias. Qualquer que seja a estrada pela qual um condutor chega ao poder, os povos, para poderem progredir, deveriam ser sempre guiados por um tipo biológico mais adiantado que a média. Mas, infelizmente, os fatos até hoje dão razão a Maquiavel e a Nietzsche, porque o tipo biológico do condutor tem sido com frequência o que eles descreveram. O mundo tem o instinto de ansiar como chefe um ser superior, pertencente a planos biológicos mais elevados do que o seu atual nível animal, mas tudo permanece sonho vão diante da dura realidade dos fatos, em que para vencer e dominar é indispensável a força e para criar, mesmo no bem, é necessário que esse bem seja criado por imposição. Não queremos com isso justificar nem Nietzsche nem Maquiavel. Apenas queremos explicá-los. O erro deles consistiu em ter aceitado sem rebelião, até mesmo confirmando-a, essa dura realidade. A culpa deles foi terem justificado esse mal como uma lei natural da vida, em vez de procurarem opor-se a ele e a libertar-se dele para superá-lo. E isto é um consentimento tácito, uma aceitação. Uma vez que o homem não deve e não pode permanecer sempre no plano animal, esse reconhecimento é quase uma confirmação ou autorização à baixeza. Nietzsche chega até mesmo a idealizar o inferior tipo biológico apenas da força, propondo-o como modelo ou tipo ideal. Tudo isto é exaltação do involuído, é reviravolta de valores, é monumento erguido ao animal. Eis em que reside o erro e a culpa desses escritores. Pararam na realidade de superfície sem compreender que há outra mais profunda, a realidade do espírito, da vontade da lei, dos impulsos da evolução, da imanência de Deus. O pensamento humano representa uma força superior à matéria. Deve dominá-la, plasmá-la e fazê-la evoluir, e não aceitá-la como ela é, suportando-a como seu escravo. Sente-se que falta a esses escritores e a seus afins algo que eles não viram. Falta o sentido para perceber o poder do imponderável, que, todavia, pesa muito, mesmo na realidade histórica e social observada por eles. O seu erro é o mesmo do materialismo, que parou na superfície e agora, quando a ciência começa a penetrar mais profundamente a realidade, tem que repudiar muitas de suas dogmáticas afirmações. Há um mundo superior que os mais evoluídos sentem por intuição
e que escapa completamente a esses homens práticos de ação, ainda quando chegam a ser homens de Estado ou filósofos famosos. Diante dessas superiores realidades do espírito, que os céticos negam porque não veem, eles se tornam crianças, ineptos, incompetentes. Em seu ceticismo, acreditam ser mais astutos e estar mais próximos da verdade em seu sentido prático. Isto os faz acreditar que, ao dirigirem-se à ação, atingem a realidade. No entanto, são incompletos e, em certas zonas da vida, totalmente cegos. Assim, uma vez que os sutis valores do espírito não são absolutamente percebidos por eles, nem pelo materialismo, não podem compreender nenhuma religião, senão a da violência. Seu metro não pode medir as distâncias astronômicas do sublime, que é então repudiado e liquidado como inexistente. Não há dúvida que, para os cegos, a luz não existe, mas não acontece assim para quem vê. Para eles, a tábua de valores é diferente, assim como a virtude e os meios, porque são diferentes as finalidades da vida. Savonarola, entendido friamente por Maquiavel como o profeta desarmado, reagiu bem diversamente às mesmas condições de seu tempo. Hoje é preciso então refazer totalmente O Príncipe de Maquiavel e, embora reconhecendo a verdade desse tipo biológico, completá-lo nas partes superiores que estão faltando. Aquele príncipe é um ser meio fera. É necessário dar a ele a forma humana, digna dos novos tempos. Movimentam-se hoje outras forças, e a humanidade prepara-se para enfrentar outras experiências. Estamos, é verdade, em período de destruição, mas é justamente nessa fase que se prepara a reconstrução. Destruição e reconstrução ao mesmo tempo, o que significa que os velhos conceitos materialistas são demolidos e um novo edifício vai se erguendo sobre suas ruínas. Hoje não serve mais o riso sarcástico e o ateísmo cínico de um Voltaire à mesa de Frederico o Grande em Sanssouci. Hoje é preciso sustentar-se uma crença férrea, necessária pelos acontecimentos apocalípticos dos tempos e obrigatória por sua demonstração racional, para ser levada até a solução dos problemas últimos. Poderia parecer que, ao procurar introduzir seriamente o elemento moral na vida política, quiséssemos acrescentar uma mentira inédita, de novo estilo, às antigas, muito bem conhecidas. Não. Aqui o elemento moral é introduzido de forma racional, positiva e logicamente demonstrada. É apresentada não em forma de fé, mas de evidente realidade, que corresponde a uma nova ordem de fenômenos objetivos aos quais o mundo, em sua cegueira e posição involuída, deu muito pouco valor até hoje. Queremos aqui introduzir o elemento moral na política, porque esta faz parte da vida, que se baseia também nas leis morais, as quais não se relacionam apenas com a fé e o ideal, mas fazem parte integrante das leis biológicas. Queremos fazer compreender que, diante de tais leis dominantes no campo ético, não se pode permanecer agnóstico, assim como não se pode fazê-lo diante das outras leis da vida. Queremos fazer compreender que as normas da retidão moral não são o derivado de uma opinião pessoal, da qual se possa prescindir, mas sim uma realidade objetiva que penetra o nosso contingente e pode, se não observarmos os seus princípios, ferir-nos com tremendas reações. Hoje está difundido o erro de crer que esses problemas podem ser agnosticamente postos de lado e resolvidos simplesmente prescindindo deles,
como se fossem apenas produtos humanos desta ou daquela religião ou escola. Temos de compreender que, ao invés, a humanidade está há milênios pagando com dores e sangue essa sua crassa ignorância de verdades elementares, e isto porque vai usando mal, para seu dano em vez de sua vantagem, as tremendas forças que hoje ameaçam triturá-la. É justamente por repetir e acumular tais erros que chegamos hoje a uma era apocalíptica, quando se torna mais ameaçadora a reação da lei, que se apressa para chegar a uma solução, mesmo que esta tenha de ser a catástrofe do mundo atual. No entanto, não é difícil introduzir em nosso mundo, situado predominantemente ainda num plano animal, o elemento moral, pertencente a uma ordem de ideias de um plano superior. O novo elemento será introduzido com ponderação e medida, na dose suportável pela realidade biológica atual, uma vez que, em dose excessiva, poderia nos fazer perder contato com ela e transformar-se num impulso para uma utopia irrealizável. Se no alto o puro ideal pode ser uma esplêndida verdade, ele pode, no entanto, representar embaixo um grave erro biológico. Em nossa ação, temos que nos dar conta do plano em que trabalhamos, para não cometermos, em relação a ele, erros que teríamos que pagar. No terreno prático, o sublime pode ser um erro contra o qual a vida reage depois em nossa perda. Não é verdade que se possam inverter em nome do ideal as leis de cada plano de vida, e ai de quem, acreditando-se homem de grande fé, subverte a ordem com leviandade. Quando estamos imersos em certo tipo de princípios e forças, porque esse é o nosso grau de evolução, é presunção e loucura pretender evoluir fácil e rapidamente. A nossa fé tem que ser ponderada, consciente das forças da vida, das dificuldades apresentadas pela evolução. Tem que evitar de se transformar numa loucura capaz de nos lançar em cheio em aventuras perigosas que vemos tantos inconscientes tentarem, às vezes com resultados desastrosos. Nesses arrebatamentos para o alto, temos que analisar primeiramente qual dose daquela revolução biológica, que é para o homem atual a verdadeira espiritualidade, pode ser suportada pelas nossas condições atuais. Temos que estudar antes qual é o grau de rarefação atmosférica que podem suportar nossos pulmões ainda não habituados, sem que fiquemos sufocados, sem respiração. Certamente, uma grande fé e um desejo ardente são os impulsos mais adequados para nos arrancar de baixo e nos lançar ao alto. Mas os casos de seres que verdadeiramente possuem essas qualidades são raros, ao passo que as leis biológicas são férreas para todos. Agredi-las, travando contra elas a maior batalha biológica, que é a dos santos, pode desencadear contra nós tremendas reações, pelas quais poderemos ser esmagados se tivermos sido incautos e se nos empenharmos com leviandade na luta, superestimando nossas forças. Por isso faliram tão miseravelmente tantas tentativas de superação, iniciadas sem levar em conta tudo isso. Falamos de política como de um momento do fenômeno social, que é um momento do fenômeno biológico, sendo esse, por sua vez, um momento do fenômeno cósmico. A política, portanto, é toda colocada logicamente num quadro de filosofia do universo. Vemos, portanto, no atual plano humano da vida, quão verdadeiro é o príncipe de Maquiavel e quão difícil é introduzir nesse plano o elemento moral e espiritual. Na vida social, o cristianismo luta em vão há 2 milênios neste sentido. Mas justamente quem analisa racionalmente o fenômeno, dando-se conta de todas as dificuldades,
é que está mais apto a orientá-lo no sentido positivo, com maior probabilidade de êxito. Em outros termos, queremos ver aqui, no atual grau de evolução humana, o quanto a política pode conter de elemento moral e espiritual sem cairmos na utopia. Só assim poderemos ficar no terreno prático, falando positivamente aos homens de ação de coisas que eles julgam fora de seu âmbito, a fim de demonstrar para eles o quanto, ao contrário, estas lhes dizem respeito e como é perigoso ignorá-las, pois pode custar caro descuidar delas. Só assim pode-se falar de elementos morais e espirituais no terreno político de forma positiva. Biologicamente, os governantes são os pastores de um rebanho que deles espera e exige guia e proteção. Despojados de todas as formas exteriores, as relações recíprocas entre governantes e governados são muito simples. São estabelecidas pelas exigências da luta pela vida. Reduzindo-se a política a esta mais simples expressão, os sistemas de escolha, seja mediante revolução ou eleição, e os sistemas de governo, sejam eles totalitários ou representativos, equivalem-se na substância, embora se apresentem diferentes na forma. De qualquer modo, o condutor deve ter sempre as mesmas qualidades, ou seja, ser o mais hábil e o mais forte, aquele que dê melhores garantias de defesa, de prosperidade e de progresso. Isto é o que exigem os povos de seus governantes, o cumprimento da função biológica de que se incumbem. Mas, no fundo, é a vida que, por meio do instinto dos povos, exige que cada um cumpra a tarefa que lhe cabe. Hoje, o mundo discute muito os métodos pelos quais se pode chegar ao poder, tanto por eleição, com a chamada livre escolha nas democracias, como por revolução, impondo-se um regime com a eliminação dos rivais. Mas trata-se apenas de dois diferentes métodos cuja substância fundamenta-se igualmente na força e na astúcia. No caso da democracia, em vez de se usar a força bruta, é usada a mais requintada força do dinheiro para eliminar os pretendentes inimigos, sendo a astúcia menos policial e feroz. Na verdade, porém, esses dois métodos, embora em diferentes graus de evolução, reduzem-se no fundo à mesma luta pela vida, ainda que se manifestem em duas formas diversas. A luta é a condição primordial para se evoluir. A evolução é uma longa escada que temos de subir com o nosso contínuo esforço, a fim de emergir das condições inferiores da vida, vencendo a despeito do ambiente e de todos. Em nosso plano, essa luta significa o esmagamento de qualquer rival de nossa vida. Se amanhã, com a evolução, a seleção tomará uma forma mais refinada, tendendo à produção de um tipo mais consciente e espiritual, hoje, no entanto, a luta serve para a seleção do mais forte quase que somente no sentido animal, porque este é o tipo biológico dominante agora na Terra. Em vista disso, a primeira coisa que os povos exigem de seus verdadeiros chefes é a força. Para realizar o grande esforço da evolução, o mundo procura sempre a força. Por isso, a mulher adora o homem, os pobres invejam os ricos, os inferiores na escala social obedecem a seus superiores. O chefe de um povo é, em última análise, o homem pai de uma grande família. Mais que bondade e amor, qualidades femininas, pedem-se dele as qualidades viris do poder e da capacidade de domínio, as únicas que o autorizam ao mando. A vida exige no chefe, em sua função de guia, o melhor tipo da raça, mas isto em relação e em proporção a ela. Desse modo, cada povo, segundo seu grau de evolução, precisa como chefe
um tipo biológico evoluído em proporção ao respectivo povo, portanto, nem muito evoluído para não ser desprezado por estar muito embaixo, nem tão evoluído para não ser compreendido por estar muito acima. Por isso se diz que os povos têm o governo que merecem. Mas pode-se dizer também que os chefes têm o povo que merecem. Se entre governantes e povos deve haver uma certa distância evolutiva para estabelecer a superioridade do condutor, deve haver também, embora isso implique algum defeito, uma certa afinidade para que seja possível a comunicação necessária para estabelecer a sintonização. O chefe, aquele homem pai de sua grande família, formada pelo seu povo, é como a locomotiva de um trem que abre o caminho para a frente diante do comboio. É como aquele elemento escolhido para guiar as migrações das aves. Reis, imperadores, presidentes de república, etc., todos existiram e existem porque a vida precisa deles para cumprir uma função biológica necessária, que é a de serem guias. Ao chefe, todas as honras, a riqueza, a obediência. Mas a vida não dá coisa alguma de graça, e o instinto dos povos sabe disso. Essa homenagem não é gratuita para o chefe, mas apenas uma parte de um contrato bilateral, razão pela qual o povo exige do lado oposto capacidade, justiça e defesa. O povo obedece, paga as taxas, dá seus filhos para que a pátria os sacrifique em defesa própria, mas quer ser pago de tudo o que dá para o bem de todos, com a defesa da ordem interna contra as minorias agressivas, com a garantia da propriedade e da família, com a sua liberdade nos limites do que é lícito e com a defesa contra os inimigos externos. A propaganda pode criar uma psicologia artificial a seu modo, mas apenas dentro desses limites. Por mais que se alardeie que um povo navega na abundância, ele sempre compreenderá quando, ao invés, está sendo devorado pela miséria. E por mais que se queira convencê-lo de que ele vence, ele sempre perceberá quando está perdendo. Quando, por exemplo, saindo do simples e normal terreno administrativo ou político, um chefe entra num jogo maior de vida ou morte da nação, empenhando-se numa guerra, o povo então desperta e apura o olhar. Então os jornais, quase sempre cheios de crônicas escandalosas ou criminais, de personalismos e soníferos, de maus ou vãos interesses, razão pela qual seria talvez melhor nem lê-los, tornam-se nessa ocasião ardentes e vitais, porque a entrada para o jogo da vida tem força e eles registram os grandes acontecimentos que constituem a história. A mente dos povos desperta instintivamente, pois eles sentem que ocorre algo grave. Diante dos interesses da vida, as normais vicissitudes políticas e parlamentares têm valor de mera crônica e boato de aldeia. Mas este momento é, pelo contrário, aquele no qual o chefe é mais controlado pela opinião pública, que exige dele o desempenho de sua função. O povo obedece e faz sacrifícios. O chefe continua a mandar e pedir. Se o chefe vence, com ele vence a nação, que também com ele triunfa e tripudia, aproveitando todos juntos dos despojos à custa do inimigo. Assim, todos triunfam na vitória da vida. Se ao invés o chefe perde, é a vida que nos instintos do povo se sente derrotada. Ela, então, através desse instinto, revolta-se contra aquele chefe, que teve a pretensão de saber desempenhar uma função e não a desempenhou. Não se brinca com a vida. A vida reprova nos exames, matando seus alunos. Esta é a sua linguagem concreta. Então o povo se rebela
e mata ou depõe seu chefe, chamando-o de traidor. Mas traidor de quem? Da vida, que realmente se sente traída por quem assumiu um empenho vital sem saber mantê-lo depois. Esse sistema de liquidação poderá desaparecer com a evolução, mas é normal e considerado legítimo em nosso plano involuído, ainda no nível animal. Esteja atento, pois, quem se entrega ao poder da força, porque não lhe será deixada outra alternativa. Quem ingressa nesse terreno, se acaso perder, não poderá esperar piedade, bondade ou justiça, pois ele mesmo, ao penetrar no terreno bélico, por mais que queira e possa justificar-se, colocou-se fora do campo dessas forças, que não mais o sustentarão. Mas, se vencer, demonstrando com isso ser verdadeiramente mais forte, então tudo se voltará para ele, glória, poder e até a bênção de Deus. Ele escreverá a história a seu modo, estabelecerá a sua verdade e a fixará numa nova ordem, na qual todos os vencidos estarão sujeitos a ele. Poderá até revestir-se de justiceiro e, assim camuflado, criar tribunais, encenar processos e emanar sentenças em nome da justiça contra seus inimigos, chamando-os de criminosos de guerra ou coisa semelhante. Contudo, não pense ele que, se ao contrário tivesse perdido, não teria sido julgado e condenado com o mesmo sistema de justiça. E não é novidade que nas alternâncias das vicissitudes da vida sejam vencidos os vencedores e depurados os depuradores. Esta é a realidade mais verdadeira que se acha escrita no fundo das leis biológicas. Diante dessas, muitos problemas políticos são questões de forma, modalidades de superfície, mera luta para que vença um homem ao invés de outro. Por trás de tudo está a realidade biológica, que tudo sustenta, explica e justifica, sempre pronta a vir à tona, saindo de sua profundidade. Diante dela, o sistema representativo, que hoje alguns consideram uma panaceia para todos os males políticos, é uma simples questão de forma. Ao contrário, biologicamente falando, substituir o único chefe de família, pai de seus filhos, por uma assembleia eletiva de pais de família, escolhidos pelos filhos, que deveriam, ao invés, obedecer ao pai, mais velho e mais sábio, parece um erro. A vida se apega de preferência ao princípio absolutista e totalitário, que é o princípio teocrático da autoridade, do poder absoluto, concedido ao melhor, que assumiu essa condição no próprio plano de vida ao qual ele pertence. Mas a vida faz tudo isso apenas sob a condição do exercício de uma função, da qual depois exige o desempenho. As leis biológicas concedem poderes absolutos, mas testam e examinam o indivíduo a cada momento, destituindo-o tão logo ele não os utilize para os devidos fins e traia, assim, a função para a qual aqueles poderes foram concedidos a ele. O sistema representativo, despersonalizando o poder, procura evitar essas sanções ferozes. Os sistemas totalitários e de poder absoluto presumem um chefe relativamente perfeito. Sendo isto muito raro, eles se transformam muitas vezes em tirania ou, por inaptidão, em ruína. Foi diante dessas perspectivas, resultantes de experiências bem duras da história, que nasceu a justa reação contra os governos absolutos e totalitários. Mas um partido político, em pleno sistema parlamentar, se obtiver a maioria, que devido ao sistema de propaganda eleitoral e à inconsciência das massas, nunca se sabe se realmente corresponde a uma vontade da nação,
pode exercer a mesma tirania ou, por inaptidão, levar à mesma ruína. Quem é, então, que verdadeiramente dirige uma nação? É o mesmo pensamento que dirige a história. Numa colmeia de abelhas ou num ninho de cupins, não há nenhum chefe visível. A rainha, embora ponha os ovos e seja defendida, é a que menos manda. Lá ninguém manda, mas todos na coletividade estão subordinados a uma função. Tão logo algum elemento não esteja mais em condições de desempenhar sua função, ele é liquidado. Aquilo que constitui o seu direito é apenas a capacidade de desempenhar seu próprio dever particular. Quem manda de fato, então, é o invisível pensamento da vida, que atribui os poderes em proporção à função e como meio de desempenhá-la. Trata-se de um mandato anônimo, impessoal, onipresente, o qual, na economia utilitária da vida, está ligado à função, única condição que dá direitos e poderes. Também assim ocorre na vida social das nações, onde chefes e sistemas são relativos, mutáveis, fictícios, sendo pura forma ou instrumentos. Se além deles quisermos achar a substância para saber quem verdadeiramente manda e dirige, temos que recorrer, como nas sociedades animais, ao pensamento e à vontade da vida, que manobra todos a partir do íntimo de cada um, movendo-os sem que eles se deem conta. As massas, na verdade, sentem e manifestam o pensamento coletivo por instinto, achando o caminho que devem seguir por intuição. Elas não saberiam dizer por que o seguem. Quem então pensa por elas e instila nelas as ideias adequadas ao momento? É verdade que as multidões podem ser instigadas e lançadas, mas só até certo ponto, porque, em geral, uma vez lançadas, não obedecem mais às diretrizes originais, tanto que as revoluções costumam matar seus primeiros promotores. Quem poderia confiar na política se não soubesse que atrás dela e por trás dos erros, das loucuras e dos delitos dos homens que a fazem, existe o juízo e a sabedoria de um pensamento superior? Estaria, por acaso, a política fora da vida e do cosmo? E se empregamos este termo no singular, que por isso é dirigido pela imanência de Deus, como pode a política escapar a esse poder e lei universal? De fato, acima de governantes e governados, há um chefe supremo, que, dirigindo toda a vida, também os dirige para fins mais elevados, além daqueles almejados por eles, que estão imersos na luta pelo triunfo pessoal e não podem vê-los. Então, em última análise, quem salva as nações, apesar de todos os erros e egoísmos humanos, é o próprio pensamento e vontade que dirige a história, utilizando tudo como um meio para que se cumpra a evolução. Observemos agora mais de perto o pensamento de Maquiavel em seu livro O Príncipe, para compreender melhor por que motivo e até que ponto corresponde à verdade uma linguagem tão crua, e para saber se podem, e até que limite, ser aceitos tais conceitos e ver de que modo eles podem ser completados no campo espiritual, ignorado por Maquiavel. Procuraremos, desse modo, traçar uma figura mais completa do príncipe, no lugar daquela resultante da visão materialista desse escritor, mutilada na sua parte superior espiritual, tão necessária à vida. Chame-se príncipe, rei, imperador, presidente, condutor, chefe, etc. Ainda que se mude a forma de eleição e de governo, o homem que está no leme de um Estado sempre tem a mesma função e deve fazer o mesmo trabalho, pois diante das leis da vida sempre sobe ao poder
e o exerce pelas mesmas razões. Diante de um problema tão importante como o de estabelecer os atributos e o comportamento do Supremo Chefe de Estado, que tem em mãos as rédeas da nação e que é dono da alavanca de comando, problema tão substancial para a vida dos povos, Maquiavel demonstra apenas uma psicologia prática, utilitária, com fins limitados e imediatos, tais como vencer materialmente, subjugar os povos e permanecer no poder. Numa visão tão realística, no entanto tão restrita, escapam-lhe completamente as funções mais elevadas, próprias do condutor de povos, que, se quiser ser completo, não pode prescindir dos imponderáveis valores do espírito. Ora, um chefe assim saberá submeter e dominar, saberá manter sua posição, saberá vencer os rivais, mas continuará totalmente ignorante da única razão que lhe justifica o exercício do mando, pois o poder não é um fim em si mesmo, mas apenas um meio para atingir os superiores fins da vida. Falta a Maquiavel uma vasta visão biológica para relacionar todas as formas de vida coletiva, mesmo no mundo animal, e assim compreender que as leis que governam todos os seres só concedem poderes para desempenhar uma função e em proporção a ela. Assim, Maquiavel não percebeu que cometeu um erro biológico. Faltou a ele uma visão cósmica, na qual é indispensável enquadrar qualquer verdade, mesmo aquela menor do contingente. Seu realismo o deixa fechado numa realidade pequena, de resultados imediatos. Sua análise, embora verdadeira, é tão radicalmente presa apenas aos fatos concretos, dos quais não indaga as razões profundas, que dá a impressão daquela visão curta de um míope. Ele não olha o que está atrás desses fatos, nem o motivo por que acontecem. É simplista, ingênuo, superficial. Assim, Maquiavel nos mostra uma realidade verdadeira, mas triste e rasa, fechada em si mesma, sem esperança de evolução. Essa visão corresponde ao conceito que até hoje, na prática, também se tem do poder, como uma exploração da posição de mando para a exclusiva vantagem egoísta pessoal. Tudo isso, ainda que verdadeiramente objetivo, não apenas põe a nu toda a vergonhosa baixeza do homem e de seu estado involuído, como também demonstra uma crassa ignorância das leis da vida, na louca presunção de querer impor-se a elas. Na verdade, quais resultados obtiveram os numerosos sequazes de Maquiavel, senão a instabilidade de tudo e de todos, com lutas e ruínas contínuas? Isso porque não compreenderam a lei pela qual a vida tira o poder, quando esse não é usado para desempenhar uma função, porque não compreenderam que a exploração para fins egoísticos é um jogo de forças instáveis, que, se não forem sustentadas, tendem por sua natureza a ruírem. Assim, ainda que a sua colocação seja uma corajosa declaração da verdade, Maquiavel, no fundo, sanciona e aprova um triste estado de fato, o que representa não só uma autorização imoral para insistir nele, que é aceito e justificado como legítimo, mas também, ao lado de um erro biológico, uma instigação para os incautos que acreditam em tal método caírem e recaírem nele. Mais do que sua ignorância, é essa sua aquiescência e reconhecimento que nos repugna em Maquiavel, com sua total ausência de revolta, que tem de ser feita em nome de um fim mais alto, para o qual tende a vida. O que é horrível em Maquiavel não é a verdade que ele diz, mas sim o fato de que ele a aceita e se mantém convicto fechado dentro dela, sem sentir a necessidade de tentar qualquer caminho de saída. Assim, seu ceticismo congênito
fica reduzido a uma asfixiante estreiteza de visão. O único terreno prático em que Maquiavel podia encontrar-se com os fatores espirituais era o cristianismo. Mas a religião foi relegada de seu tema, ficando excluída dos negócios de Estado. Em seu terreno, os valores espirituais tinham bem pouco peso, dos quais ele somente viu os homens que os representavam materialmente na terra e que estavam ligados por interesses numa articulação política. Além disso, tal como Nietzsche, ele era levado a exaltar a força, a coragem e a vitória dos homens de ação, não lhe sendo certamente possível compreender o que pode haver de concreto em virtudes como a humildade e a espiritualidade, tão mal representadas em seu mundo. Maquiavel nunca suspeitou que no fundo dessas formas houvesse uma realidade tão positiva quanto aquela descrita por ele. Nunca suspeitou que houvesse valores espirituais com um peso ainda maior do que aqueles observados por ele. Nunca suspeitou que houvesse outras leis e outros princípios, os quais, se ignorados e desconsiderados, podem produzir desastres até mesmo em seu mundo prático, cujas origens estão nessas mesmas leis e princípios. Só podemos compreender Maquiavel se o virmos colocado no lado negativo, inferior, involuído do sistema. Mas como já vimos nos volumes precedentes, esta verdade somente subsiste nos planos inferiores, pois ela desaparece ao subirmos e entrarmos em planos mais elevados, nos quais pensadores desse tipo ficam cegos e surgem verdades superiores que explicam e valorizam todas as coisas diversamente. No terreno de Maquiavel, as virtudes morais têm valor negativo, pois em vez de constituírem uma conquista alcançada por superação, representam renúncia e perda. É natural que as coisas, vistas de baixo, mostrem um aspecto oposto àquele que é visto observando-as do alto. Por isso, normalmente, a bondade evangélica é confundida com fraqueza e ingenuidade. Cada julgamento é feito em proporção ao modelo proposto. É assim que, para quem vê as coisas do alto, a concepção de Maquiavel pode parecer um emborcamento de valores e uma subversão de ideais, da mesma forma que estes podem parecer loucas utopias se olhados de baixo. Assim, evitando qualquer princípio superior, Maquiavel nos delineia a figura de um príncipe bem proporcionada à sua função de domador, tal como exige o estado involuído dos povos. Mas, ao mesmo tempo, deixa bem claro em sua objetividade que a união segundo a qual governantes e governados são estreitados entre si pelo fato de se basear no interesse comum, transforma-se em luta tão logo este interesse termine, e que, portanto, um santo cheio de bondade não pode governar na terra. Por isso, Maquiavel nem sequer conta com o sentimento de bondade do povo e aconselha o chefe a se basear mais no terror que possa incutir do que no amor que possa inspirar. É mais seguro ser temido do que amado. Assim diz Maquiavel, abre aspas, o amor é um vínculo que bem depressa é quebrado para a utilidade própria pelos homens que são malvados, mas o temor é mantido pelo medo do castigo que jamais desaparece. Fecha aspas. Nessa mesma ordem de ideias desenvolvidas por Nietzsche, também moveu-se Hitler, seu discípulo, que escreveu em seu livro Mein Kampf und Leben, abre aspas, o terror não é vencido pelo espírito, mas por outro terror igual. Pois bem, hoje a completa derrota da Alemanha ensina a todos aqueles devotos do terror que este não basta para vencer. Mas haverá alguém que jamais tenha aprendido as lições da história?
Falou-se tanto de imponderável na última guerra, mas não se compreendeu que ele é ponderável a tal ponto que pode destruir as nações quando estas violam os princípios da lei. É por esses princípios que tão logo nasce um terror, surge por equilíbrio um contra-terror, levando ambos a se destruírem reciprocamente para se auto-eliminarem. A lei penetra também no mundo político, fazendo valer aí que quem faz o mal o faz a si mesmo, e quem faz o bem o faz a si mesmo. A religião do ódio é um suicídio. A história é uma cadeia interminável de vinganças e contra-vinganças, que por isso jamais se resolve, gerando apenas um contínuo sofrimento. Torna-se indispensável, portanto, uma humanidade mais inteligente e evoluída para compreender tudo isso. Pode haver em sociedades mais civilizadas outras relações, que não se constituam no esmagamento mútuo como as atuais, que predominam nos planos inferiores da vida. Nos planos mais elevados, entram em ação outras forças e outros elementos. Com a evolução, as relações tornam-se mais suaves e aperfeiçoam-se. A vida se apura e pode triunfar de outros modos. Apenas os primitivos acreditam que somente com a ferocidade se pode vencer. Nos governos dos povos, é necessário hoje um duplo trabalho. Primeiro, o teórico, que vendo ao longe, descobre e indica a meta. Depois, o prático e analítico, que realiza a ação. São necessárias duas vistas, uma para os horizontes longínquos, outra para o contingente próximo. A primeira revela os princípios universais, dando as grandes linhas de orientação. A segunda entra nos particulares, ocupando-se da atuação. A primeira é a bússola, a segunda, o leme. Esta deve conhecer a verdade de Maquiavel, que está na realidade da vida, enquanto a outra deve conhecer os conceitos fundamentais que explicam tudo isso e dos quais tudo deriva. Uma é trabalho exterior de atuação, a outra é um trabalho interior de compreensão. Para agir, é indispensável a mente que dirige e o braço que executa. É certo que, na prática, o êxito de um homem político será tanto mais fácil e rápido quanto mais ele se ocupar de resolver os problemas pequenos e tangíveis, que as massas compreendem melhor. Essas, uma vez satisfeitas, aclamam tal homem então. É por esse êxito contingente que são atraídos os chefes com visão de menor alcance, pois guiam-se pelo visível e imediato. Mas esse triunfo, embora possa nascer da satisfação dos desejos do povo, ignaro dos grandes fins da história, é, no entanto, de efeito transitório, proporcional ao valor do trabalho realizado. Mas há outro êxito, ligado a quem se dirige para as grandes metas longínquas da nação, mesmo se no momento não puder satisfazer as massas. Este outro êxito é bem mais duradouro e muito mais importante, porque, abarcando horizontes mais vastos e longínquos e operando realizações maiores e mais profundas, é proporcional ao valor do trabalho executado. No entanto, o primeiro condutor será apreciado imediatamente e o segundo apenas bem no fim da vida ou depois de morto, somente após terem sido realizadas essas coisas futuras. O homem político equilibrado deverá procurar manter-se entre esses dois extremos, porque, se é um dever para ele pensar no futuro da nação, é também uma necessidade permanecer no poder, satisfazendo os cérebros medíocres da maioria, dos quais justamente depende o poder com o sistema eletivo.
O chefe deve ser ao mesmo tempo um teórico e um prático, ou, pelo menos, se não tiver em si essas duas qualidades opostas, deve cercar-se de conselheiros que lhe forneçam com seus cérebros estes resultados. O teórico olha os resultados remotos, o prático observa aqueles próximos. Somente após um longo tempo é que muitos pequenos passos do prático poderão cobrir um passo muito maior do teórico e coincidir com ele. Este trabalha para os vindouros, o outro para os presentes. As duas direções são complementares. O político necessita de uma bússola que o oriente e o guie não só nos casos particulares imediatos, mas também nas grandes linhas, sem as quais caminhará às cegas, sem metas, e jamais poderá empreender grandes coisas. O teórico, por sua vez, precisa de um executor prático, sem o qual sua visão permaneceria sem atuação. O certo é que quanto maior for o político e mais longo alcance tiver, tanto menos ele será compreendido no momento. Quanto mais ele for pioneiro, tanto mais tarde será exaltado. Sua vida, então, torna-se heróica, porque ele sacrifica a si mesmo e as suas satisfações e triunfos imediatos, renunciando às suas próprias defesas pelo bem do futuro da nação. Mas se um povo sem compreensão tirar dele o poder, é justo que venha a cair sob o domínio de chefes de menor valor e que assim fique retardado no seu progresso. Para Maquiavel, o exercício do poder parece confiado apenas a uma cadeia de traições. Mas será hoje o mundo inteligente o bastante para compreender que isto é uma fábrica de males que envenenam o ar, atingindo a todos? Para Maquiavel, o chefe deve ser simulador e dissimulador, porque a bondade é rara, mas não a estupidez, e o que engana sempre achará quem se deixa enganar. Sem dúvida, esta é a arte de fazer da terra um inferno, e essa arte só pode ser executada por demônios. O chefe, portanto, não deve ter certas virtudes, mas deve fazer crer que as tem. E isto, acrescenta Maquiavel, porque tendo-as e pondo-as em prática, elas são prejudiciais. Abre aspas. Algo existe que parece virtude, mas, seguindo-a, leva à ruína. E outra coisa há que parecerá vício, mas, se a seguirmos, trará segurança e bem. Fecha aspas. Acrescentamos nós, então, perguntando quais são os verdadeiros fins da vida, tanto para o chefe quanto para os povos. Podem esses fins, então, ser sacrificados para tornar em fim supremo apenas o governar, quando isto é somente um meio? Mas que utilitarismo míope é esse, se os governantes, violando a lei e expondo-se às suas duras reações, não poderão nem sequer alcançar seu único fim, que é permanecer no poder? Isto, no entanto, não é apenas ferocidade e mentira, é sobretudo ignorância, é não saber compreender o utilitarismo mais vasto, no qual, seguindo as leis morais, não se é exposto a estas reações destrutivas. E ignorância, ferocidade e agressividade são as características do homem involuído. Quanto mais o homem evolui, tanto mais tudo isso mostra-se para ele como uma maldade demasiadamente primitiva e prejudicial a todos para que possa continuar a ser aceita por muito tempo. E Maquiavel continua, abre aspas, todos veem o que pareces, poucos sentem o que és, e esses não ousam opor-se à opinião dos muitos. Mas ele se esquece que esse sistema, se é um hino à imbecilidade humana, realiza, porém, à força de ferir os mais ingênuos durante séculos,
uma seleção que faz sobreviver apenas os mais astutos, reduzindo-se a uma escola de velhacaria. Assim, a imbecilidade diminui e vai desaparecendo, tornando automaticamente tal sistema cada vez mais difícil de ser posto em prática e sempre menos rendoso. Esta é a lei do progresso. Acrescenta ainda Maquiavel, abre aspas, nas ações de todos os homens e especialmente dos príncipes, olhe-se o fim, vencer e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrados. Fecha aspas. Eis que vem à tona, nua e crua, a realidade biológica. O mundo ético é ainda uma sobreposição instável ao mundo do animal. Existem os princípios afirmados aos berros, mas não existe sua aplicação. Eles ainda não estão incorporados, assimilados à realidade biológica, que está no fundo esperando e de cujo fundo sobe a lama. São as transições na evolução. Os súditos sonham com um chefe bom, mas apenas para explorá-lo, agredi-lo e tirar dele o poder, parando somente quando encontram aquele homem duro que Maquiavel nos descreve. Fala-se que o poder deve servir ao povo. Mas o que faz o povo para que o chefe seja bom? Agride-o ao primeiro sinal de fraqueza. Fala-se que o poder é entendido como exploração egoísta do chefe e não como função social. Mas como se pode pretender o contrário quando sua primeira necessidade é a autodefesa? Aquele discurso de, abre aspas, ir ao encontro do povo, fecha aspas, deve ser, portanto, apenas uma bela frase. Na realidade, a ocupação daquele que detém o poder deve ser a de se defender dos rivais que tentam agredi-lo para tirar dele aquele poder. Mas o povo gosta do lindo sonho de crer que a única coisa que os governantes têm para fazer é protegê-lo, pois está no poder por graça de Deus. Que tipo de chefes podem atrair para si tão imensas ingenuidades coletivas, que também sabem fazer-se tão exigentes e ferozes? Como pretender que numa corrente tão universal sejam eles diferentes do tipo dominante? É inútil inventar sistemas quando o nível médio da raça humana é o que é. Se os chefes são assim, a culpa em grande parte é também dos povos. Em uns e outros há uma corrente psicológica involuída que arrasta todos. As massas bem quereriam que seu chefe tivesse aquelas perfeições morais de bondade que lhes seria cômodo achar nele para melhor aproveitarem-se dele, embora seja um absurdo que ele tenha tais qualidades, porque, se as tivesse, seria logo liquidado como chefe. Todos desejam os bons, mas apenas para se aproveitarem deles. Assim explicam-se as verdades enunciadas por Maquiavel. O chefe deve parecer bom, mas ai dele se o for de verdade. Somente um chefe forte, que não se deixa esmagar pelo assalto de outrem ao poder, é respeitado. Dado o atual grau de evolução humana, é inútil apelar para a compreensão, bondade e inteligência, pois, como diz Maquiavel, só se pode contar com o temor. Neste mundo, somente o mais forte é respeitado. Mas, se o chefe deve ser assim, como pretender dele aquele comportamento ideal que é a negação da realidade da vida tal como ela é hoje no mundo humano? Desse modo, o homem chega ao poder emergindo das camadas sociais inferiores, com seu esforço e risco contra todos. Com isto, ele quer satisfazer seu instinto de subir, seu anseio de poder, de riqueza, de grandeza. Quando conquista assim sua posição,
vencendo após uma dura luta, como poderá ele transformar-se em outro homem e seguir outro sistema? Como poderá deixar de pensar, em primeiro lugar, em gozar o merecido prêmio de seus esforços e de sua habilidade? Mas, dado o que ele é, torna-se natural que utilize o poder antes de tudo em sua vantagem e satisfação, procurando defender-se dos seus inimigos e submeter os seus semelhantes, porque são estas as necessidades que a vida impõe e não há outro meio para reforçar esse pedestal do seu poder. Como pode a luta pela vida desaparecer logo no vértice da pirâmide social? E como, num mundo egoísta, poderia ser o poder algo diferente de uma afirmação do eu que se impõe no ambiente social para dominar todos? Tudo isto é um derivado lógico da estrutura do sistema psicológico que dirige a humanidade. Sem dúvida que deveria ser diferente, e bem caro se pagará por não o ser. Mas enquanto o homem pensar desse modo, as coisas não poderão ser diferentes. E a psicologia da força não pode ter como resultado senão traições, ilusões e dores. A maioria dos homens tem um irrefreável instinto de domínio. Aquele que vence sobre todos torna-se chefe supremo. Os outros coordenam-se hierarquicamente segundo suas próprias forças. Forma-se assim uma classe dominante que se organiza para sua defesa contra as classes que, não conseguindo subir e vencer na luta, ficaram embaixo. Então ocorre no grupo dentro da classe dominante uma repartição dos lucros da vitória. Quem está de fora fica apenas olhando de estômago vazio. Quem pertence a planos biológicos mais evoluídos surpreende-se de ver que, diante de um poder exercido como exploração e esmagamento e não como missão, os povos não se rebelam. Mas se isto é uma injustiça feroz nos planos superiores da vida, constitui coisa normal nos planos inferiores. Nestes, é justo que os povos escravos, desprovidos de força, não se rebelem contra os dominadores. As massas dominadas sabem que os fracos não têm direitos contra os mais fortes e que, por isso, têm de calar. Sabem que não merecem a vitória, porque não conseguem se impor com a sua própria prepotência e que, por isso, têm de suportar. Sabem que, segundo a lei de seu plano, os fracos serão justamente esmagados até aprenderem a serem mais fortes. Com efeito, só agora, quando as massas, por sua organização, aprenderam a se fazerem valer, é que os dirigentes as tomam em consideração. Assim, os deserdados sofrem não porque aceitem, mas porque esperam uma ocasião para fazer pior, pois a lei dos vencedores e dos vencidos é a mesma, a lei do mais forte. O problema é só um para todos: vencer esmagando. Assim, os vencidos ficam olhando todas as velhacarias dos vencedores. Não sabem organizar-se e compreender melhor para fazer melhor. São todos da mesma raça. Declaram com melancolia que é inútil mudar o chefe, porque os outros são piores. Seja quem for que suba ao poder, isto não mudaria a situação. Então, deploram-no não porque pensem numa ordem superior, mas sim porque não podem fazer igual. Deploram-no por inveja, convencidos de que é assim mesmo que se faz e prontos para fazer o mesmo. Alimentam a esperança de poder chegar também eles um dia a tomar parte no banquete, ou ao menos aproveitar as sobras. Vivem assim com a miragem de conseguir um dia apoderar-se de qualquer coisa, como só aquele que tem o poder nas mãos pode fazer. Entre os que ficam de fora,
olhando de estômago vazio, são escolhidos os subordinados, os satélites, a clientela dos dependentes que se oferecem contanto que ganhem algo do banquete. Assim podem entrar outros nas fileiras dos felizes. Nascem daí os representantes da autoridade mediante sessões parciais. Nascem a burocracia, os administradores, a classe dos escravos do Estado, que podem enfeitar-se com seus trajes. É a máquina social a serviço dos patrões. Estes mudam por vicissitudes políticas, mas a máquina permanece porque serve a todos. Porém, nos escravos permanece também o instinto de subir, o humano e universal instinto de dominar. E não há homem que, ao vestir-se com as vestes de patrão, não se sinta por si mesmo um pouco patrão, investido com a autoridade dele, e não procure, como o fazem os chefes, utilizá-la para si. O homem é sempre o mesmo. Por isso, o funcionário acredita que ele mesmo é, em parte, o Estado, assim como o sacerdote acredita que ele seja, em parte, a igreja da qual ele se faz ministro, investindo-se da autoridade de Deus e sendo, como tal, levado a dogmatizar, embora tenha por base apenas suas ideias pessoais. Como ministro de Deus, ele se sente um pouco investido de sua onipotência e infalibilidade. Assim, o médico é levado a substituir-se às forças curadoras da natureza, tentando monopolizar em suas mãos os poderes dela, assim como os ministros das religiões são levados a monopolizar Deus e a utilizá-lo como poder próprio. Por isso, o médico é levado a assenhorar-se do doente na luta contra os micróbios, assim como o ministro de uma religião é levado a dominar as consciências, impondo-se aos mais fracos. Assim também o exército, consciente de sua força, pode tentar tomar conta do poder. A lei é sempre a mesma, luta pelo domínio. Em qualquer tempo, todos os grupos humanos, todas as formas de governo, todas as classes sociais, todos os homens, em qualquer nível, assemelham-se. Não se pode culpar ninguém em particular. O homem é feito assim, seja qual for a vestimenta que use, manto real ou presidencial. Todos conhecem esses defeitos, que, no entanto, só enxergam e denunciam no grupo oposto, contra o qual se luta, porque o próprio grupo é sempre o dos homens perfeitos e o outro é sempre o dos defeituosos e corrompidos. A verdadeira realidade que está em tantos discursos, exaltações e condenações é a luta. Luta em que todos se igualam, onde bons e maus situam-se em todos os terrenos e misturam-se em todos os grupos, sem que se possa dizer a priori que nenhum grupo seja melhor ou pior. Essa visão objetiva da realidade biológica pode nos dar do conceito de Estado uma forma mais positiva que qualquer outra construção artificial filosófica ou ético-jurídica. Como fundamento disso está sempre o espírito gregário, que forma grupos com finalidade utilitária para ataque e defesa na luta pela vida. Estas são as bases biológicas e as verdadeiras origens do Estado. Se quisermos compreender os fenômenos sociais, temos sempre que nos referir aos princípios fundamentais da vida. É assim que instintivamente formam-se os grupos e aquele que vence os demais forma a classe dominante, constituindo o Estado, que então se organiza para sua defesa e, sobretudo, para resistir em sua posição. Em redor desse grupo dominante, rodam como satélites as forças menores da nação, em posição mais ou menos privilegiada e com domínio correspondente a seu valor e poderio. Neste trabalho e distribuição,
todos obedecem à mesma imperativa e imprescindível necessidade de viver, que torna necessário também descobrir e usar todos os meios, da força à paciência, do domínio à adaptação na obediência, para sobreviver. Ao vencedor concedem-se a glória e a própria submissão, só porque ele representa a capacidade de guiar que os subordinados aceitam apenas como vantagem e defesa próprias. Como se vê, permanecemos em tudo isso no princípio do egoísmo, e o edifício todo é construído sobre um jogo de egoísmos. Tal como é hoje o homem, é inútil pretender que o Estado ou qualquer agrupamento humano possa ser algo diferente de uma organização de egoísmos em bases estritamente utilitárias. Nesse nível evolutivo, o altruísmo é um absurdo biológico. Hoje só se pode começar dilatando lentamente esse egoísmo, fazendo com que a inteligência compreenda a utilidade egoística dessa dilatação. Só podemos realizar hoje o progresso procurando aumentar essa organização, de modo a tornar partícipes de suas vantagens um número cada vez maior de cidadãos. Trata-se de conglutinar a maior parte possível do povo na classe dominante, e esta é de fato a conquista que as massas querem hoje impor aos dirigentes. Esta é a tendência do progresso que faz pressão da parte de baixo contra o grupo social vitorioso, que, acima de tudo, pensa em se defender e estabilizar sua posição. Esta é a vontade da vida que quer evoluir, mas os governantes, em vista do estado de coisas, têm que pensar primeiro em sua defesa, mesmo porque, para se fazerem valer, essa é a necessidade mais urgente para que possam ficar no poder e, assim, desempenhar sua função de chefes. Ao povo agrada o belo sonho utilitário de ser servido gratuitamente pelos dirigentes. Mas em sua ingenuidade não sabe que a vida nada oferece de graça. Ignora que seu mundo é o da força e que o povo não será servido enquanto não tiver aprendido a ser uma força e a representar um valor. Quem nada vale, nada obtém da vida. Os governantes levarão em conta o povo quando este souber fazer-se valer pela inteligência, consciência de si mesmo e vontade, quando representar algo no destino coletivo, quando souber, se necessário, até ser temível e impor-se aos chefes. Mas nos férreos equilíbrios que balanceiam os valores da vida, o que mais pode pretender hoje uma massa amorfa, instintiva, inconsciente, se não apenas ser guiada e explorada por quem é mais forte biologicamente, mais astuto e mais dinâmico? O que pode pretender um rebanho de ovelhas, se não a erva dos campos e a tosquia? E o que sabe fazer esse rebanho quando se revolta, se não passar das mãos de um patrão para as de outro? Como se pode acreditar que seja possível sustentar-se as posições da vida sem que atrás delas existam valores reais? É inútil procurar responsáveis por tais estados de coisas para condená-los. A culpa não é dos indivíduos, mas sim do grau de evolução dominante, que constitui um nível geral e estabelece uma corrente seguida por todos. É inútil condenar, porque todos sofrem mais ou menos as consequências de seu estado atual, castigando-se assim por si mesmos. A tudo isso correspondem os resultados obtidos até hoje. O dano está em proporção à ignorância, da qual é consequência. Todos conhecem os belos resultados dessa psicologia dominante. Acaso não parecem o resultado de um estado de barbárie representando um destino de condenação?
Por isso é preciso dar razão a Maquiavel. Continuando por esse caminho, aonde iremos parar? Pois se procuramos sair para nos salvar, gritam que é utopia. Mas sendo verdade que apenas nela está a salvação, a utopia deverá amanhã, após duríssimas provas necessárias para se aprender, tornar-se realidade, se o mundo não quiser suicidar-se. Eis porque temos que crer na vinda de uma nova civilização. Pode-se dizer, porém, que o mundo foi sempre assim. Mas não. O progresso é um fato real. É fácil imaginar como o homem pré-histórico tenha sido naquela época o modelo da raça humana. Se estabelecermos uma proporção, podemos imaginar o homem futuro. Então podemos dizer que o homem pré-histórico está para o homem de hoje, como o homem de hoje está para X. E será fácil, dada a relação conhecida, achar o valor da incógnita. Não é afirmação gratuita dizer que a forma da seleção animal terá que mudar no porvir. Sem dúvida, até hoje esta seleção esteve no sentido de produzir o tipo mais prepotente, porque isto era indispensável para conquistar o domínio do planeta, principalmente sobre as outras espécies. Mas, uma vez conquistado esse domínio, surge na Terra outro tipo de vida, dado pela vida social do homem coletivo, pela qual as qualidades de força, ferocidade e agressividade, outrora preciosas, tornam-se cada dia mais contraproducentes, pois desagregam a primeira qualidade de uma comunidade, que deve ser a organicidade. É natural, então, que a vida, com toda a sua sabedoria, renove os seus métodos de construção do tipo biológico melhor por meio da seleção e lance, então, uma nova técnica. O biótipo melhor que a vida desejará produzir, então, será outro tipo biológico, no qual predominará a inteligência, pois num mundo mais evoluído, a vitória será obtida mais com a inteligência do que com a força. Hoje já se guerreia mais com a ciência do que com a ferocidade. Essa inteligência já começa a se desenvolver mais, e quanto mais se desenvolver, tanto mais compreenderá a vantagem utilitária de todos e de cada um de serem honestos fraternalmente, como quer o Evangelho, pois numa humanidade orgânica, esta será a linha de maior rendimento. Por isso, Maquiavel, com suas doutrinas, ficará atrasado no tempo, assim como é hoje o homem das cavernas. Mas as gerações futuras compreenderão melhor estas coisas, pois foi para elas principalmente que foram escritos estes livros. Aos que gritam, julgando isto uma utopia, respondemos que muitas vezes os jovens já fizeram coisas consideradas pelos velhos como impossível, inoportunas e desaconselháveis. Respondemos que o mundo, a despeito de todas as resistências, caminhou sempre. Respondemos que, frequentemente, a utopia de hoje é a realidade de amanhã. A intuição nos dá a sensação viva e imediata da presença de uma inteligência e de uma vontade na história, como o momento da imanência de Deus no mundo. Aos historiadores presos somente ao fato exterior, aos filósofos hipercríticos e céticos, capazes de destruir até seu próprio pensamento à força de discussões, controles e análises, contrapomos a nossa percepção da realidade do mundo interior do espírito, presente em toda a parte e em todos os fenômenos, mesmo no histórico e social. Procuramos fazer com que o leitor sinta essa realidade na única forma possível, ou seja,
por meio da lógica e da demonstração racional. Se tivéssemos que dar um subtítulo ao volume O Príncipe de Maquiavel, poderíamos dizer, abre aspas, estudo da natureza animal do homem, fecha aspas. Seja ele chefe ou súdito, revela-se sempre o mesmo nos conselhos desse autor. Sendo ainda dominante esse tipo biológico, é bom conhecê-lo e estudá-lo, assim como é instrutivo observar as feras nos jardins zoológicos para conhecer seus instintos e hábitos. E Maquiavel continua, abre aspas, devendo dominar os soldados, não importa ser chamado cruel, pois sem esse nome jamais se manteve unido um exército. Foi por sua extrema bondade que se rebelaram os exércitos de Cipião na Espanha. Nasceu isso de sua demasiada bondade. Por isso, Fábio Máximo pôde chamá-lo no Senado corruptor da milícia romana. Fecha aspas. Portanto, é inútil iludir-se. O homem emerge da animalidade. Os primeiros graus do poder são dados pela força, pela imposição, pela ferocidade. Os chefes de governo do tipo descrito por Maquiavel descendem de domadores de feras. A posição que o homem tem hoje, como rei do planeta, foi desesperadamente conquistada pela luta realizada com todos os meios e vencida contra todas as feras rivais. Foi por meio desse esforço bestial, horrendo para o homem civilizado, mas feito de coragem desesperada, sob pena de extinção da raça em caso de derrota. Foi por meio desse esforço diabólico, no entanto cheio daquela potência viril do deserdado, que sozinho desafia os elementos e as feras inimigas e as submete. Foi por meio dessa tremenda fadiga que o ser decaído enfrentou o caos para erguê-lo um primeiro degrau em direção ao originário estado de ordem. Os primeiros degraus da escada estão imersos em lama e sangue. Mas ainda que esmagando, triturando e reduzindo os rebeldes à escravidão, o homem conseguiu assim, com mão de ferro, construir certa ordem, primeiro passo na reorganização do caos para uma gradual reorganização do universo, fruto do imenso esforço de todos os seres, por meio do qual, após reconstruírem o edifício que eles mesmos fizeram ruir, encontrarão Deus. No plano de vida descrito por Maquiavel, o que ele indica é lei, regra e justiça. Em seu orgulho, o homem se autodeclara um ser superior, última finalidade da criação, a mais bela flor da vida no planeta. Mas deve tudo isso ao fato de ter sabido triunfar a despeito de tudo e de todos, exterminando os inimigos sem bondade nem piedade. Os idílicos pensadores do ideal afirmaram que Deus criara todas as coisas apenas para prazer do homem. Na realidade, o homem só conseguiu possuir aquilo que pôde arrancar à vontade inimiga, usando todos os meios. A vida só se inclina e oferece regalias diante do homem forte, violento, vencedor. Nada é gratuito diante dela. Nenhum escrúpulo ou piedade a impediu de condenar à extinção raças mais fracas. E assim também teriam feito com o homem, caso ele tivesse sido menos forte e violento. A bondade e o amor vêm depois. O próprio Deus de Moisés teve que prescindir destas qualidades devido à imaturidade dos tempos e à involução do povo que então o adorava. Tudo isso, todavia, mostra-nos as verdadeiras origens da ordem e do direito, explicando-nos como, no plano por ele observado, Maquiavel tenha tido razão. Pode-se representar a evolução como um grande edifício que vai se elevando da terra para o céu.
Seus primeiros pavimentos são grandes massas grosseiras de pedra, plantadas na rocha dura por homens fortíssimos, mas ignorantes, açoitados até a dor da própria carne pelo terror de morrer e o anseio de viver. Em seguida, porém, por meio desse esforço, a inteligência se abre e o edifício toma forma mais regulares. O trabalho torna-se mais racional, alcançando maiores resultados com esforço cada vez menor. Assim, servir-se da inteligência e da ordem torna-se cada vez mais vantajoso. Então o homem, começando a constatar seu rendimento, é levado a aproveitá-las cada vez mais, devido aos mesmos princípios que regem a vida, que é sempre utilitária. Assim, o operário construtor torna-se cada vez menos animal e sempre mais homem. Desenvolve-se nele a mente, que lhe permite compreender a utilidade de se disciplinar, de dilatar seu egoísmo até abarcar toda a humanidade e de, ao invés de lutar, aprender a viver colaborando, enquadrando-se assim num grande organismo coletivo, no qual o ama o próximo como a ti mesmo não significa mais sacrifício de mártir entre as feras, como acontece aos pioneiros do Evangelho num mundo de involuídos, mas torna-se a posição natural de maior vantagem para todos. Assim, o edifício cresce de pavimento em pavimento, tornando-se sempre mais belo. Sua construção é feita de andar em andar, cada vez com menos esforço e maior alegria, pois satisfaz ao instinto de criar e ao anseio de subir, e isto com um trabalho cada vez menos pesado, porque ele é confiado cada vez mais à inteligência, que está se tornando paulatinamente senhora das forças da vida, obedientes apenas ao ser consciente. E assim o mundo, transformando-se do caos em ordem por obra do homem, revela-se a ele sempre menos inimigo e rebelde e cada vez mais amigo e obediente. Em outros termos, a terra, pouco a pouco, transforma-se de inferno em paraíso e lentamente Satã desaparece do mundo e junto com ele a revolta, o ódio, o tormento, enquanto cada vez mais surge Deus e junto com ele a harmonia, o amor, a felicidade. Assim eleva-se o edifício, e os gritos dos condenados que tiveram de construí-lo nos primeiros andares transformam-se no canto amargurado das almas que se purificam nos planos superiores até se tornarem um hino de alegria e triunfo nos planos altíssimos, que no céu infinito aproximam-se de Deus. Só assim Maquiavel é compreensível, enquadrado com seus homens e os seus tempos no devido plano da escala biológica. É lógico, portanto, que naqueles planos a bondade fosse considerada defeito, sobretudo para os detentores do poder. É lógico que para manter unidos homens ferozes num exército ou numa nação, fosse indispensável a ferocidade. É lógico que esta tinha de ser a virtude do condutor e que o homem bom, não a possuindo, acabasse por ser um corruptor de milícias ou um destruidor de nações. Jamais um cordeiro poderá chefiar lobos. A política e o governo de povos e exércitos será, portanto, o último dos setores sociais em que poderá penetrar a doutrina de Cristo, que hoje representa uma revolução biológica, porquanto significa a passagem para um plano de vida mais alto. Deste exame, podemos compreender as dificuldades que devem encontrar o tipo biológico do santo e os princípios de bondade do Evangelho para que possam passar da fase de casos esporádicos e pregação teórica à fase de realização prática, enxertando-se na vida humana como forma vivida. Tudo isso deveria aplicar-se ao tipo biológico normal.
Porém, Maquiavel nos mostra o quanto este tipo ainda está distante, descrevendo-o ao acrescentar, abre aspas, abstenha-se dos bens alheios o chefe, pois os homens esquecem mais depressa a morte do pai que a perda de um patrimônio. Fecha aspas. Até agora, em suas leis, sobretudo no campo econômico, o Estado parte do pressuposto da má-fé do cidadão e, para ser obedecido, só conta com sanções penais. Que triste espetáculo este pobre ser humano, esteja ele na privilegiada posição de mando ou na de deserdado dependente, igualmente involuído e envolvido na mesma luta. Pobre ser, vindo ao mundo sem saber o porquê, só para devorar ou ser devorado, e depois se reduzir a pó e acabar assim acreditando que fica aniquilado. E Maquiavel continua, abre aspas, o chefe deve manter fidelidade enquanto lhe for útil e deixar de observá-la quando terminadas as razões que o fizeram prometer. Não seria necessário isso se os homens fossem bons. Mas, sendo maus, da mesma forma que eles não manteriam fidelidade, assim não deve o chefe mantê-la com eles. Fecha aspas. Com isso, Maquiavel aconselha a astúcia, abre aspas, pela qual saiba o chefe, com razões legítimas, colorir a não observância dos pactos. Fecha aspas. Eis como se comporta o involuído. Sua miopia psíquica ou imbecilidade o faz acreditar que tanto a traição como a ferocidade sejam forças resolutivas. Em outros termos, em sua ignorância das leis da vida, ele é levado a procurar o poder, preferindo descer aos planos biológicos inferiores, ou seja, ao inferno, em vez de subir aos planos superiores, ou seja, ao paraíso. O quão tola é essa crença pode-se deduzir do fato de que, mesmo aplicando esses critérios a seu próprio comportamento, continuaram a chover sempre derrotas e desastres sobre o gênero humano. Isso prova que esse sistema não resolve absolutamente nada. O poder está no alto e não embaixo, onde há apenas ilusão e dor. Por isso a humanidade encontra-se hoje numa encruzilhada. Ou ela compreende que o problema da convivência na forma menos dolorosa possível só pode ser resolvido aplicando o método do Evangelho, por mais que isso pareça utopia, ou então continuará indefinidamente no atual estado infernal. Mas não há dúvida, a solução é uma só. Tanto durará e martelará esse tormento que o homem há de compreender um dia e tomar a decisão de civilizar-se. Não há outra hipótese. A presença destes sofrimentos é justificada exatamente por isso e tem a finalidade de levar o homem a achar o caminho para sair deles, evoluindo para um plano de vida mais elevado. Em vista desse estado de coisas, podemos compreender qual é a origem do poder e da riqueza. Em si mesmo, o poder pode representar uma grande função, instrumento de imenso benefício, e a riqueza, se for bem usada, pode tornar-se um maravilhoso processo de criação. Mas o que ambas são de fato, podemos verificar ao vermos que os santos e os melhores homens fogem delas como de uma peste. É o estado do involuído que, fazendo mau uso de tudo, alastra-se até infectar tudo e tudo tornar pestífero. Dados esses métodos, como pode um homem honesto acreditar na riqueza ou no poder? No entanto, quão maravilhosos instrumentos de bem e de grandeza poderão tornar-se esses meios nas mãos de um homem consciente e evoluído. E Maquiavel continua, abre aspas, muitas vezes, para manter o Estado, é preciso agir contra a fé, a caridade, a humanidade, a religião. Mas um príncipe deve parecer a quem o vê e ouve
todo piedade, todo fidelidade, todo integridade, todo religião. Fecha aspas. Ora, acrescentamos que isto, se aos primitivos pode parecer suprema argúcia, mostra-se suprema ingenuidade ao homem mais evoluído, porque esse método, praticado há séculos, é uma verdadeira escola, sendo talvez a única coisa em que a maioria dos governantes esteve de acordo, aplicando-a com aceitação de todos. Aconteceu então que os povos aprenderam e já sabem tudo isso muito bem, tanto que hoje é coisa óbvia e pressuposta a má-fé dos governantes, bem como a dos governados, que se tornaram todos profundos conhecedores e hábeis entendidos nos defeitos e culpas uns dos outros. Então, que defesa representa o método de Maquiavel, se ele é o ponto de partida de todo o julgamento para o próximo? Não obstante o constante renascimento dessa planta, que é o simplório, a seleção destrutiva, operando intensamente há séculos, mediante uma desapiedade caça a tão saboreado petisco, está tornando tal tipo cada vez mais raro. E tudo isso é um progresso providencial, porque não se encontra mais o mercado dos ingênuos, que são fáceis de serem logrados, mas que justamente por terem sido instruídos nessa escola, não se deixam mais enganar, razão pela qual os próprios ludibriadores veem cair as armas de suas mãos, e assim, esgotado o programa de todas as astúcias possíveis, devem abandonar tal método. No fim, por eliminação, dado o crescimento progressivo do controle recíproco, só restará aos enganadores, se não quiserem ficar desacreditados, isolados e desprezados como maus, usar o sistema da retidão, sem enganos. Então o progresso poderá caminhar sem jamais ter que recorrer às qualidades de bondade e boa vontade, que é utopia esperar do homem de hoje. Nada se perde em olhar com coragem a realidade biológica tal qual ela é verdadeiramente. Maquiavel tem razão, mas não podemos nos deter aí, só com esse trecho limitado do terreno explorado por ele. Aquele mundo, observado assim isoladamente e aceito como verdade única e não como fase de evolução, não é suficiente por si só para nos fazer compreender a sabedoria da vida, que é sábia mesmo nas suas fases involuídas e tende sempre para o que é melhor, utilizando naturalmente os meios do plano em que opera no momento. Maquiavel nos escandaliza porque aceita e sustenta o involuído, sem nos explicar nada. Mas a vida não nos escandaliza em nada, porque conhecemos seus métodos e fins, bem como sabemos onde tudo irá acabar. Devemos admitir que num plano primitivo e feroz, a luta pela vida não pode assumir outra forma, tendo em vista ser o homem o que é, forma esta que mais tarde, evoluindo, parecerá tola e contraproducente. A vida quer viver e nos planos inferiores só pode viver assim. Nesse nível, isso é justo e equilibrado. Mas tão logo se suba, como está iniciando a fazer o homem de hoje, percebe-se a injustiça daquilo e sente-se o escândalo, porque os pontos de referência são colocados mais no alto. Para o animal, que ainda é amoral, sua lei de animal é lei justa. É preciso olhar tudo isso de frente, corajosamente, como fez Maquiavel, mas de um ponto mais alto, abarcando horizontes mais vastos, pois só assim se pode compreender tudo e permanecer orientado. Então evitaremos protestos inúteis de pessoas ofendidas pela nudez da crua verdade e, ao contrário, admiraremos a sabedoria da vida, ou seja, do pensamento de Deus, que sabe tirar de tal estrumeira a flor de amanhã, do mal o bem, e da ferocidade a ascensão.
Assim é porque o animal também ascende. E isto ocorre por meio das forças disponíveis em ação no seu plano de vida, sem necessidade do concurso de utópicos sentimentos de bondade e altruísmo, que é inútil pedir e ingênuo esperar naquele nível. Mais do que elementos de transformação invocados em vão, tais sentimentos são, pelo contrário, o ponto de chegada de um novo trecho percorrido no caminho evolutivo. São o resultado do embate das forças pertencentes ao plano inferior. Tudo torna-se lógico e claro em seu lugar justo. A luta é um exercício com finalidade seletiva. O esforço para evoluir é o preço a ser pago pelo homem, dívida que ele contraiu com a queda, conforme vimos no volume Deus e o Universo, e é também o preço de seu resgate. A dor é uma escola salutar para aprender a eliminar o erro. Quanto mais se sofre, mais se aprende, e quanto mais erros se eliminam, mais a dor diminui. Ao invés de colher escândalo e pessimismo da leitura de Maquiavel, nasce aqui um hino à evolução e à sabedoria da vida. O homem não está ainda maduro para conceber e exercitar o poder como função social para o bem coletivo. Governantes e governados têm todos eles conceitos diferentes. Quem vence na luta conquista o poder e o exerce para sua vantagem, dominando o povo. Só essa vantagem egoística e imediata explica a luta de tantos para atingir os postos de mando. De fato, o poder não gera colaboradores, como deveria e como aconteceria num plano superior, mas sim inimigos e rivais. O poder requer força e é o prêmio egoísta para o mais forte, e não um serviço reconhecido por governados que o aceitam com gratidão. Eis então que Maquiavel ocupa-se, primeiramente, em ensinar aos governantes como se defenderem para permanecerem no poder. Ele nos explica que as conjurações são evitadas quando as maiorias não o odeiam. Então, como ele nos diz, os rebeldes não ousam, pois temem porque não têm o consentimento da maioria. O conjurado tem medo do castigo. O chefe tem a majestade do reino, a lei e o poder em ação, mas se também tiver o favor popular, nada tem a temer. Assim, Maquiavel só coloca objetivamente na balança do poder os elementos que ele julga positivos, acreditando que os fatores morais e espirituais não o sejam, porque são imponderáveis. No entanto, os governantes, embora tais fatores pudessem servir como reforço em virtude do domínio que esses elementos exercem na psicologia da massa, apressam-se a se declararem investidos em seu poder por direito divino e a se fazerem aprovados, sancionados e abençoados pelas autoridades religiosas, declarando-se representantes de Deus. Tratam-se de mantos inúteis que as revoluções rasgam e destroem quando são merecidas em razão dos abusos, mesmo se cometidos à sombra de Deus, e os tempos estão maduros. A vida pode parecer desapiedada e feroz, mas como se pode deixar de admirar essa sua absoluta, embora cruel, sinceridade, que põe a nu os valores reais? Como não admirar essa sua franca honestidade, que desmantela todas as hipocrisias e tira do ninho todos os parasitas dos recantos mortos, onde não é lícito ninguém se esconder para gozar a vida, querendo escapar ao indispensável esforço de evoluir, que é dever de todos. Quem é verdadeiramente honesto não pode temer essas intervenções purificadoras, pois o que é puro não pode sofrer depurações. As tempestades destruidoras que a sabedoria da vida de vez em quando desencadeia no mundo são obra que destrói e cura o que está corrompido.
A dor é dura, mas lava e purifica, e a vida sai das provas rejuvenescida e reforçada, muito mais apta, assim, a dar um novo salto para frente, como não lhe seria possível no estado anterior, carregado de incrustações e abusos. Procuramos, neste capítulo, colocar sob os olhos do leitor esse dinamismo em ação, no qual se debatem as forças da vida, sempre mais construtivamente emergindo do caos. Procuramos mostrar em contraposição a figura do velho tipo do homem de poder com a do novo, da nova civilização, situado num plano biologicamente mais elevado. O velho tipo, pobre ser, odiado e invejado, não é colaborador, mas sim escravo da opinião pública, também ela imersa na mesma psicologia de luta. Esse é o triste domínio do chefe em tal mundo, no qual são necessárias a força e a astúcia maquiavélicas para reinar, e isso por culpa de todos. É bem triste ser escravo de massas animadas por essa psicologia de exploração egoística, tendo de considerá-las como um inimigo de quem se é obrigado a se defender, porque estão prontas a saltar em cima ao primeiro sinal de fraqueza. A evolução abre a todos, governantes e governados, novos horizontes, preparando formas de vida mais elevadas, que serão compreendidas quando o homem for mais inteligente, quando então serão aceitas, porque mais vantajosas para todos. O problema é chegar a compreender essa vantagem, pois, uma vez compreendida, ninguém mais pode se recusar a seguir um caminho melhor, e isto por um princípio utilitário que todos compreendem. O mundo futuro olhará com horror e compaixão os atuais métodos de governar o mundo. Mas para melhorar, é imprescindível a maturidade, ao menos nas maiorias humanas, não só nos chefes, mas também nos povos, porque hoje chefes e povos impõem um ao outro o mesmo comportamento, que é dado pelo atual plano da vida humana. Do novo tipo de homem de governo, já tratamos no capítulo O Chefe, no volume A Grande Síntese. Mas, se o presente pode parecer triste, as forças irrefreáveis do progresso trabalham incessantemente, obrigando o homem a superá-lo. Tudo isso está no pensamento e na vontade da história, que imporá, pois a lei da vida é a evolução, a realização de tudo isto com a nova civilização do terceiro milênio. Final do capítulo 2.